Angola não podes escolher o regime de comunhão total de bens. Oh, não? Não. Oh, a sério? As dívidas são herdadas? São. Tu não meu podes Deus. repudiar parte da herança. Ou tu aceitas a herança ou tu repudias a herança. E no regime das heranças, naquilo que são o que a gente chama de herdeiros legitimários, o cônjuge aparece em quarto lugar. Calma aí. Zaida Amade Faneca, jurista com mais de 18 anos de experiência, uma mulher que sempre nos traz o direito às claras. Ranqueada número 1 do CrossFit em 2019 em Moçambique, é uma mulher de muitos ofícios, mas que nessa conversa vai nos fazer perceber tudo o que acontece quando uma união entre casais é rompida e como ambos podem se proteger para não acabar em desgraça financeira. Feliz ou infelizmente, os tribunais tendencialmente entregam a guarda à mãe. A mãe era uma senhora que trabalhava na noite, portanto estamos a falar de uma menina de 3 anos. 3 anos. Ok. Fez-se prova disso em tribunal e ainda assim a guarda continuou a ser entregue à mãe. Porque culturalmente a mãe melhor cuida da criança. Houve um caso mediático, acredito que tenha sido 2 anos, de um jogador de futebol do Paris Saint-Germain, o Hakimi. Isso na nossa lei é legal, eu posso fazer essas transferências dos ativos que eu possuo e que eu adquiro enquanto casado com a minha mulher para uma outra pessoa. Mais um episódio do Dinheiro Limpo Podcast. Hoje vamos conversar sobre leis, mas aqui numa vertente diferente, numa vertente se calhar muito interessante para as pessoas e que vais te relacionar muito, porque são aquelas dúvidas que a gente tem, mas nunca conversa e nunca perguntamos e depois de repente já organizamos festas, já estamos juntos, já temos 3, 4, 5 monamis e depois, tarde demais, trazem problemas, muito difícil, destroem-se famílias, problemas culturais, mas basicamente vamos mesmo falar de casamento, vamos falar das leis, vamos falar de heranças, vamos falar dos regimes de casamento, das comunhões e não comunhão. Olha bem no canto e tenta perceber se vale a pena dividir as coisas ou não. Como é que protege o teu patrimônio do teu marido, porque parece que ele anda a dar muita dor de cabeça. É mentira, nada disso. Vamos aí encontrar aqui um mecanismo para nós termos entendimento e a percepção correta de como é que a lei funciona para os casamentos e como é que nós podemos usar isso a nosso favor ao longo desse tempo. Vou conversar com a minha advogada, das minhas confianças, uma pessoa sensacional, a jurista Zaida Amade. Olá, Zaida. Olá! Como é que estás? Finalmente, né? Conseguimos sentar aqui para conversar. Poxa, tua agenda, minha agenda. É difícil. É difícil. É difícil. Fazer o retorno, né? Minha advogada, meu consultor. Portanto, isto aqui Isto aqui é das confianças máximas. Né? Das confianças máximas. Zaida, apresenta-te ali para o pessoal para te conhecer, saber um pouquinho da tua trajetória e o que é que tu fazes. Então, eu sou a Zaida Amade Faneca. Faneca, desculpa. Queres confusão? Tiago, desculpa. Zaida Faneca. Exatamente. Eu sou jurista, nasci em Moçambique, embora agora tenha também a nacionalidade angolana, boa. Também portuguesa. Boa. Comecei o meu trajeto como advogada em Portugal, foi lá onde eu me formei e comecei como, de facto, advogada de fórum no escritório de advogados local, até ser convidada a juntar-me a uma empresa aqui em Angola como in-house lawyer. Portanto, jurista interna da empresa. Em Angola fui passando de uma empresa para outra, já trabalhei numa empresa de prestação de serviços ao setor petrolífero, já passei pelo grupo Sonangol, agora estou no grupo Eni, numa sucursal que só se dedica a projetos de sustentabilidade e descarbonização. Portanto, o negócio do futuro, entendo eu. O negócio do dinheiro também, né? Também. Vem a Zaida, a outro nível. Por isso é que eu tenho que ter cuidados a olhar pelas minhas finanças, senão não ia dar certo. Mas sim, hoje vamos conversar sobre um assunto que normalmente é constrangedor entre os casais, mas é necessário. Tu lidas com esse tipo de situações talvez no dia a dia, não sei, agora que tu estás nessa área um pouquinho mais corporativa. Mais corporativa, é verdade. Mas deves ter aqui no teu histórico essas operações. Culturalmente nós em Angola temos muitas situações e em algumas províncias em particular em que as pessoas moram junto por muito tempo e depois o marido morre e a mulher lhe é tirado tudo, fica sem teto, fica sem absolutamente nada. Isso não é ético, obviamente, não é de bom senso, mas tem algum caráter ilegal nesse processo?
Temos que ir muito atrás. Ok. Primeiro, falar dessa questão cultural, não é? Sim. Muitas vezes, e não só no que diz respeito ao direito de família, porque aqui estamos a falar em direito da família, Sim. a tradução da realidade não corresponde àquilo que o legislador prevê. Ok. E essa é uma das situações. Uhum. E é muito difícil mudar isso, primeiro porque não há conhecimento da lei, e segundo porque os organismos de tutela e de fiscalização, embora funcionem, o Fórum de Família funciona, infelizmente é demorado. E, portanto, o recurso a estes mecanismos judiciais leva muito tempo. E requerem investimento. Investimento de tempo e de dinheiro. Porque é preciso recorrer a um advogado, é preciso ter custos de taxa de justiça e, portanto, normalmente as pessoas, ou porque desconhecem ou porque não têm esses recursos, não recorrem a estes mecanismos. Mas vamos lá voltar atrás. Tu falaste de pessoas que moram juntos muito tempo. Sim. Portanto, estaríamos a falar de uniões de facto. Sim, vamos olhar também o que é muito tempo. Então, entender aqui como funciona essa tal união de facto para estar ativa. Primeiro dos requisitos, tem que estar unidos de facto há pelo menos 3 anos. 3 anos. Para se considerar união de facto. Mas é preciso que haja um reconhecimento judicial desta figura. Não basta morar juntos 50 anos para dizer, para efeitos da lei, estamos unidos de facto. Portanto, é preciso que haja um reconhecimento desta situação jurídica. E para ver o reconhecimento, as partes têm que recorrer ou a uma conservatória de registro civil e ver a união de facto reconhecida. E o processo não é difícil, porque a prova pode ser feita inclusive por testemunhas, levando lá pessoas da comunidade, da família, que atestam que aquele casal está junto há mais de 3 anos e que tem uma vida conjugal, reconhece a união de facto, ou através de um tribunal. O tribunal, naturalmente, é mais moroso, porque o processo é mais burocrático, mas numa conservatória de registro civil consegues ter o reconhecimento. Boa. Tendo o reconhecimento, os efeitos da união de facto, no que diz respeito a património, são exatamente iguais aos do casamento. A sério? Aos do contrato de casamento, porque o casamento é um contrato. Quer dizer, no casamento tu podes escolher estar em regime de adquiridos ou separação de bens. Separação de bens. Em Angola não podes escolher o regime de comunhão total de bens. Não? Não. Quer dizer, eu não... a sério? Não. Mas porquê que não há? Isso é uma coisa comum em outros sítios, não? Dependendo das legislações, sim. Mas em Angola não. Então a nossa legislação garantiu que não ficasse... Não ficas com tudo, não ficas com tudo da contraparte. Portanto, tens 2 regimes. Tens o regime que é o regime geral e supletivo. Se o casal não disser nada, aplica-se sempre o regime da comunhão de adquiridos. Portanto, se quiseres a separação de bens, tens de declarar quando fores preparar o casamento. Culturalmente aqui também não sei como é que fica, acho que as pessoas não estão muito habituadas à separação de bens. É comum aqui? Acho que não, né? Não. Acho que aqui é mais essa situação não precisamente pela questão cultural, né? A questão cultural diz-nos quando a gente se junta a alguém, o que é teu é meu, o que é meu é teu. Não é? Mas também nem no regime da comunhão de adquiridos é exatamente assim. Porque os bens que cada um dos cônjuges traz para o casamento continuam a ser bens próprios. Sim, são adquiridos, no caso. Não, são bens próprios. Não, é comunhão de adquiridos, então só os bens adquiridos no período... Depois do casamento. Exato. A partir do momento em que tu fazes o contrato de casamento, se o teu regime é de comunhão de adquiridos, então os bens que tu adquires depois do casamento, aí sim são em compropriedade. Portanto, e se voltamos aqui às famílias, estamos a falar das mulheres, o marido morre, por exemplo, estão há mais de 3 anos, a família chega porque culturalmente é o que tem de se fazer e tiram tudo. Como é que essa mulher deve recorrer? Ou esse homem também, porque já há casos de homens também que passam por isso. Outro detalhe, a união de facto pode inclusive ser reconhecida pós-morte de um dos membros da união de facto. Pós-morte. Indeterminado. Pós-morte. Portanto, tu podes, depois da morte do companheiro, não é? Porque aqui não é marido, mulher no sentido de contrato de casamento, cônjuge, nos termos da lei, podes ter o reconhecimento da união de facto. Mas aqui depois vamos entrar para o regime das heranças. E no regime das heranças, naquilo que são o que a gente chama de herdeiros legitimários, o cônjuge aparece em 4º lugar. Como é? Quer dizer, eu posso ir registrar a união de facto. Certo. Após a morte, se eu conseguir aqui testemunhas que provem
que eu estive mais de 3 anos com o meu companheiro ou a minha companheira. Certo. No entanto, fico em 4º lugar. Quem está então do 1º ao 3º? Descendentes em primeiro lugar, portanto filhos. Ascendentes em segundo lugar, os pais. Irmãos em terceiro lugar. E só depois é que vem o cônjuge. E como diz a lei, uma das classes prefere a outra. Ou seja, só se não houver filhos é que a gente recorre aos pais. Só se não houver filhos e pais é que tu recorres aos irmãos. Só se não houver filhos, pais e irmãos é que o cônjuge é chamado à herança hereditária. Está a dizer que quem estiver na linha da frente de sucessão prefere tudo. Em tudo. Quer dizer, se tiveres filhos, tudo para os filhos, nada para os pais. Se não tiveres filhos, tens pais, tudo para os pais. Exatamente. É muito difícil para o cônjuge. Mas atenção, lembra que falamos do regime do casamento. Sim. Comunhão de adquiridos. O que vocês constroem depois do casamento é metade de um, metade de outro. Ok. Portanto, na altura do falecimento, primeiro vamos fazer a separação do que é de cada um. Okay. Portanto, metade vai ser do cônjuge sobrevivo. Sim. A herança vai ser em relação àquela metade que era da pessoa que faleceu. E é aqui nesta herança, naturalmente há uma cota parte da herança que pode ser, que é disponível. A pessoa pode eventualmente fazer um testamento. Ok. Mas naquela quarta parte da herança que decorre da lei, que a pessoa não pode dispor, a ordem é essa. Filhos, pais, irmãos e só depois o cônjuge. Quer dizer que dentro de um casamento, se quiseres garantir que a tua esposa ou o teu esposo ou o teu companheiro ou companheira tenha alguma coisa, tu tens que obrigatoriamente fazer um testamento. Caso contrário, só o adquirido. Porque tu podes às vezes estar a vir com uma bagagem financeira muito boa e tu queres deixar alguma coisa para o teu parceiro ou parceira porque sentes que pronto, é merecedor, faz sentido. Sem testamento, nada feito. Sem testamento é preciso que todas as outras classes não existam. Ok? Todas as outras classes não existam. É de facto que nem é cultural, porque na verdade na nossa cultura africana o cônjuge passa a ser portanto é a tua pessoa, não é? É aquilo que vocês constroem juntos, é de um e é de outro. E portanto... Então a ideia de casar com um homem rico que está à beira da morte sem testamento não adianta de nada. Senão tens que primeiro não fazer filhos, depois esperar que os pais dele também não estejam vivos e eventualmente não tenha irmãos. Naquilo que é a cota parte que ele não pode dispor. Caso contrário, ele de facto tem que dispor dos bens e deixar. Então tens que encontrar um velho rico que não tenha filhos, que já não tenha pais e que também não tenha irmãos para ter acesso ao dinheiro. Exato. Quer dizer, vocês andam a pesquisar a lei até para dar golpes. Mas é interessante vemos isso desse jeito, até para pensarmos nos processos de proteção, porque enquanto financeiro, em algumas vezes a proposta é eu quero montar aqui uma carteira de investimentos para o meu filho, para a minha filha, para a minha família. Quero ter certeza que eles tenham acesso a este dinheiro nesta fase. E se por acaso eu já não estiver aqui, eu quero montar um trust. Nós chamamos um trust, um fundo, basicamente, com condições específicas para acesso às finanças. Às vezes não se montam, por exemplo, não se faz um testamento, mas um trust ajuda, por exemplo, a parceira a ter acesso ao próprio patrimônio. E tu podes fazer, eventualmente, tu podes montar essa carteira em vida. Sim. Okay? Tu podes montar todo este esquema financeiro em vida. Tu podes, eventualmente, fazer doações em vida para os filhos, doações em vida para a esposa. E este bem ficar na disponibilidade da esposa ou do esposo. Estamos a falar em esposa, pensando aqui eu, no meu caso, que ele vai antes de mim. Pensando aqui no meu caso que seja assim, que eu seja a sobreviva. Exato. E depois há sempre os casos de repúdio de herança. Sim. Naquilo que são famílias de facto, e aqui sem querer fazer julgamentos, né? Mas naquilo que são famílias que respeitam a posição do cônjuge, podem aquelas classes anteriores prescindir da herança, abdicar da herança e deixar que o cônjuge tenha preferência naquilo que é a parte indisponível. São pessoas muito bem resolvidas consigo. Não sei se culturalmente aqui as pessoas abrem mão disso ou não, mas para mim é o que faz sentido. Eu que devia estar
na base, porque não pode uma pessoa morar contigo uma vida inteira, né? E depois na altura de ter acesso aos bens, para dar seguimento, às vezes até o teu próprio legado, porque se as outras pessoas têm acesso àquilo que tu construíste, a primeira coisa que fazem muitas das vezes é vender, é esbanjar o dinheiro. Não tem interesse em dar continuidade. E isto pode representar aqui uma preocupação para quem está em vida e acompanhou todo aquele projeto, todo aquele processo. Quando aqui, olhamos aqui para a nossa legislação, alguém morre e deixa herança, como é que funciona essa parte do imposto sobre heranças? Aqui é alto, existe essa parte CISA. Fiscal existe, sobre, sim, senhora. Existe, sobre os sim, impostos, porque fora, por exemplo, no Reino Unido, o imposto sobre heranças é absurdo, muito, muito alto em determinada fase. Por isso é que as pessoas vão dando em vida algumas coisas, porque a lei permite que tu consigas dar até um determinado valor, gifts para os filhos ou esposa em vida. É a tal parte disponível. Exatamente. Que tu podes dispor. Ou então que montes um trust, montas um fundo e começas a receber rendimentos deste fundo por uma via, em vez de teres acesso total ao próprio bem. E vezes há que também deixar um imóvel para os filhos como herança também representa uma situação fiscalmente não muito boa. Aqui em particular, esse imposto sobre heranças costuma ser aplicado, é muito alto? Na verdade, quando tu perguntas se na prática é aplicado, na verdade, na prática não é feito um processo de tratamento de herança, portanto, de habilitação de herdeiros. Com todo, regra geral, as transmissões são feitas de forma informal. Mas havendo, de facto, um processo de abertura da herança, de legitimação daquilo que é a lista de herdeiros, sim, há um imposto a pagar. Porque há casos aqui que os filhos e a mulher nunca souberam que o marido tinha os bens que tinha. Depois são surpreendidos pela lei ao serem chamados, e eu conheço casos desses de forma particular, e veem que o pai deixou 6 milhões de dólares. Mas em vida, eles viveram como pobres. Não sabia. Isso. Viveram como pobres mesmo, como pobres mesmo. Uau! Mas quando vão e o pai morreu, o pai deixou 6 milhões de dólares, deixou investimentos correntes, deixou coisas que estão a prazo. E não te esqueças que também deixou dívidas. Sim, também. E as dívidas são herdadas? São. Tu não podes repudiar parte da herança. Ou tu aceitas a herança ou tu repudias a herança. E com a herança vem os créditos e os débitos. Portanto, vem o ativo e vem o passivo. Tu não podes, por exemplo, herdar uma casa já paga e uma casa com um crédito bancário e dizer quero só esta e aquela não quero. Não, ok. Portanto, a decisão também de aceitar a herança implica algum estudo financeiro do que é que eu estou a aceitar. Porque, de facto, as dívidas também são transmissíveis para os herdeiros. E é preciso fazer aí, às vezes, uma matemática de o que é que eu estou a herdar de ativo e o que é que eu estou a herdar de passivo, para ver se, de facto, faz sentido aceitar aquela herança. Caso tu não aceites, vai para o Estado? Vai sempre naquelas classes que eu falei e em última instância, se nenhuma das classes aceitar, acaba por ir para o Estado. Exatamente. Quer dizer, o Estado já te taxa durante todo o tempo e ainda é complicado. O Estado é mesmo dono das coisas todas. No fim do dia... No fim do dia, sim. No fim do dia acaba por ser. Acaba por ser de uma forma ou de outra. Ou através dos impostos ou eventualmente ficando com os bens, se nenhum daqueles herdeiros legitimários aceitar a herança. Existe aqui alguma condição em que o cônjuge pode recorrer para que os bens adquiridos não sejam transmitidos? Vamos supor que casaste e 3 meses depois vocês fizeram um negócio, ou você como marido ou como esposa fez um negócio e esse negócio fechou ali, sei lá, 40 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, 10 milhões de dólares. E o teu parceiro de repente já não te quer mais depois de 3 meses de casamento, porque sabe que ao separar vai ter acesso ao dinheiro. E há divórcios muito rápidos a acontecerem no nosso país. Nós vemos isso. Divórcios muito rápidos, não. Como? Nem a lei te permite divorciar tão rapidamente. Não, pode não ser rápidos no sentido da duração do casamento. Sim, da duração do casamento. Ok. Da duração do casamento. É possível tu recorres para proteger aquilo que tu conquistaste nesse período muito curto, ou a lei não muda, a lei é igual, sem exceções, em quaisquer casos? Não, se tu estás casado em regime de comunhão, tu vais ter que fazer uma partilha. Mesmo que tu
tentes justificar que o casamento foi uma fraude, que sempre houve um interesse em dar um golpe. Eu sei que pode parecer poético, mas é real. Muito difícil a prova disso, mas se fizeres prova de que o casamento foi fraudulento, os efeitos do casamento caem por terra. Mas acho muito difícil tu conseguires fazer prova das intenções que estão por trás do contrato de casamento em si. Mas numa hipótese de conseguires fazer prova, sim, se tu fazes prova de que o ato jurídico em si do casamento foi fraudulento, os efeitos dele acabam por também cair por terra. Não é? Mas o que o legislador diz em relação ao divórcio, existe até um prazo que, a meu ver, é excessivo de reflexão, digamos assim. Quanto tempo? 2 anos. Para refletir mesmo bem, ainda faz mais um filho. Para refletir. E infelizmente, mais uma vez, embora o Fórum de Família funcione, é muito lento. Então esses 2 anos às vezes acabam por ser muito mais. E se tiveres filhos menores, tens necessariamente que fazer o processo de divórcio passar por um tribunal, porque ele precisa de regular a relação paternal. Se não tiveres filhos menores, podes fazer por mútuo acordo, junto de uma conservatória, mas ainda assim há um período de reflexão para o conservador eventualmente homologar a separação, o divórcio. Mas se for com filhos menores, porque implica a questão da regulação do poder paternal, ainda que as partes estejam de acordo. Ainda que as partes digam, nós desenhamos aqui um acordo e estamos ambos em concordância, tem necessariamente que ter um aval do procurador, portanto, do Ministério Público e de um tribunal. Houve um caso mediático, acredito que tenha sido 2 anos, de um jogador de futebol do Paris Saint-Germain, o Hakimi, que era casado e depois divorciou-se e a esposa, obviamente a julgar que fosse adquirir parte dos bens do marido, porque ele depois ganhava muito bem no PSG, a sair do Real Madrid, eles já estavam casados, descobriu que o marido tem todos os bens no nome da mãe, incluindo salários e coisas desse tipo. Isso na nossa lei é legal, eu posso fazer essas transferências dos ativos que eu possuo e que eu adquiro enquanto casado com a minha mulher para uma outra pessoa? Sempre que nós fazemos qualquer tipo de conteúdo, nós entregamos o máximo valor possível. Enquanto indivíduos, enquanto criadores, nós sentimos que é importante que a gente cubra aquilo que é a necessidade das pessoas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E fazemos isso gratuitamente, 24 horas por dia, sempre que podemos. E a única coisa que nós pedimos a vocês, e é a única coisa que nós sempre vamos pedir, é que tu coloques um like no canal e que subscrevas o canal e atives as notificações para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e a gente possa continuar a crescer para cumprir a nossa missão. Então, deixa um like e acompanhe o resto desse episódio maravilhoso do Dinheiro Limpo Podcast. Mais uma vez, se o regime é de comunhão de adquiridos, tu não podes dispor dos bens que é dos dois. Certo? Tudo que tu... A premissa é esta. Casei em regime de comunhão de adquiridos, os bens adquiridos depois do casamento são dos dois. Mas como advogada, vocês conseguem fazer com que os bens sejam transferidos? Olha aí o que ele está a tentar que eu... Olha aí o que ele está a tentar que eu diga aqui. É um caso prático Há sempre mecanismos. Há sempre mecanismos de eventualmente contornar estas restrições legais. Há mecanismos. Agora, atenção que há legislação diferente da angolana que permite, por exemplo, prenup agreements, sim. Né? Portanto, aqueles acordos em que dizem não ficas com nada e etc. Há legislação que considera filhos legítimos e filhos ilegítimos. Na nossa legislação não existe isso. Okay? Portanto, os filhos chamados fora do casamento concorrem exatamente nas mesmas condições que o filho da constância do casamento. Esta alteração, embora seja histórica, eu considero recente, porque a legislação é muito antiga, mas no Código Civil anterior havia uma separação de filhos legítimos, portanto, nascidos na constância do casamento, e os filhos nascidos fora do casamento. Esta separação não existe. Portanto, este é meu filho, é aquele, porque é eventualmente da amante ou da ex-mulher, concorrem exatamente nas mesmas condições. E os filhos que são trazidos para o relacionamento, por exemplo, o casal vem em comunhão de bens, né, adquiridos. Vamos fazer comunhão de bens adquiridos. E estão juntos ali no processo e fazem um filho.
No entanto, o homem já trazia um filho antes desse processo. Né? E a mãe morre. Ok. A mãe morre, ok? Eles estão nessa situação de 50-50 porque são um casal. E na legislação de heranças, vem primeiro os filhos, não é? Mas depois... os filhos da pessoa que faleceu. O filho do senhor sobrevivo não é filho da senhora, no exemplo que tu deste. Sim. Portanto, não vai concorrer para essa herança. Sim, então os 50% vão todos só para os filhos da senhora, só se não houvesse filhos aqui iam para o marido. Para os pais. Para os pais. Exatamente. Exato, só se não houvesse pais, iam para os irmãos. E só se não houvesse irmãos, aqui ia para o marido. Mesmo Exatamente. que nós adquirimos juntos. Mesmo que vocês adquiram juntos. Tu tens que separar aqui a partilha resultante do regime do casamento. Sim. E depois a disposição dos bens da parte que faleceu. Ok. Porque tu já separaste. Vamos dar um exemplo concreto aqui para ser mais fácil. Vocês têm $1 milhão Sim. na conta. Não é? Sim. E houve um dos cônjuges faleceu. Sim. 500 mil são do cônjuge sobrevivo por força da comunhão de adquiridos. Ok. Agora vamos pegar os outros 500 mil de quem faleceu e dizer agora quem vai herdar isto. Ok. São coisas diferentes. Quem vai herdar a metade de quem faleceu, primeiro vão ser os filhos dela. Okay? Isso quer dizer que quer dizer, vamos supor, eu sou o que traz a renda. Eu sou o que traz a renda, no caso o homem. Ou a mulher traz a renda total para casa, tá? E vamos olhar aqui por caso que eu sou um homem, né? Porque eu sou um homem, fica mais fácil pôr assim as coisas. Casei-me com uma mulher que tem filhos, ok? Não interessa o tipo de relação que eu tenha com os filhos dela. Não interessa. Se nos damos bem, se eles me chamam de pai, não interessa. São filhos dela por lei, ponto final. E eu partilho das finanças com a minha mulher, eu sou o provedor, e de repente a minha mulher morre, vão pegar no dinheiro que eu trouxe... Vão pegar na parte do dinheiro que tu trouxeste, que é dela. Vão pegar metade, que é dela. E vão para os herdeiros legitimários dela. Ou seja, eu não tenho acesso a esse dinheiro porque sou casado em comunhão de bens adquiridos. Por seres casado em comunhão de bens adquiridos, tens acesso a metade desse dinheiro. Sim, metade. Como herdeiro, tu só tens depois das outras classes anteriores se esgotarem. Ok. Eu achei isso muito interessante porque também explora aqui esses outros aspectos muitas vezes ficam desprotegidos. Exatamente. Se não há testamento, né, é importante proteger aquilo que é importante, desculpa a redundância, naquilo que é a estrutura familiar para nós. Pois, porque vê num cenário, por exemplo, que a outra pessoa tem filhos de outro relacionamento. Sim. E que não tenham uma afinidade com o cônjuge sobrevivo. Com o cônjuge, sim. Ficam desprotegidos. Se aquela pessoa falecer, porque não tem um laço de parentesco com o cônjuge sobrevivo, eventualmente ficam desprotegidas. Portanto, há aqui os dois lados da moeda. Eu percebo a tua indignação no sentido de, meu Deus, trabalhamos juntos a vida toda, eu sou chamada em quarto lugar, mas ao mesmo tempo há aqui outras nuances de proteção, né, que eventualmente têm que ser chamadas. Como, por exemplo, um testamento, né? Se ela for fazer um testamento e isso também para entender aqui algum comportamento, porque às vezes existem litígios na família. Filhos que não falam com os pais ou com as mães, né? Isso é bem comum aqui na nossa realidade. O pai, por exemplo, sabe que dentro desses regimes da lei, na linha normal de sucessão para a herança, estão os filhos. O pai, ao fazer um testamento, pode retirar os filhos disso. A lei não protege essas pessoas se o testamento for feito. Na parte disponível, pode. Porque na herança tu tens uma parte que tu podes dispor e tens outra parte que é aquilo que se chama herança legitimária, que tu não podes dispor livremente, que tem necessariamente que ir para estes herdeiros legitimários. É uma percentagem? É uma percentagem. Agora confesso-te que não consigo dizer-te com certeza e não quero estar aqui a lançar números. Teria que consultar a legislação familiar para te dizer. Mas sim. É uma percentagem dos bens deixados. Ou seja, é impossível que tu, como pai, como mãe, retires na totalidade o direito dos teus filhos. Há alguns casos em que eventualmente pode o herdeiro legitimário ser afastado totalmente,
Mas são naqueles casos, por exemplo, de um crime cometido contra o falecido. Ok. Ver? Eventualmente ele aí... é condenado, né? E pronto, e acaba perdendo o acesso. E aí ela perde o acesso à herança, inclusive à parte legitimária. Eu vi mas são casos extremos. Que isso é real, que a família colocou o herdeiro legítimo, que era o filho, numa situação em que ele tinha um problema mental e não podia ter acesso aos bens que lhe foram deixados. E veio na... E a linha de sucessão que tu falas, por quem acabou recebendo foram os avós. Os pais. Os pais, mas no caso. Mas atenção que em caso de interdição por incapacidade, por algum tipo de incapacidade, nesse caso seria mental? Sim, eles cuidam do que supostamente é do portanto, garoto. Não é uma questão de afastamento da linha sucessória, é uma questão de incapacidade para gerir a herança. Sim. Porque aí nós não podemos afastar o herdeiro no sentido de não recebe nada. Sim. Na verdade, o patrimônio acaba por ser dele, mas é gerido por uma pessoa por causa da incapacidade. Okay? Por isso também se faz essa pesquisa toda, porque às vezes, em teoria, o falecido ou a falecida não deixou filhos. Mas depois vão fazer ali uma pesquisa, a família está toda já bem disposta a pensar que nós vamos ter acesso a isso. Vamos ter acesso a tudo. Aparece um filho. Isso é um pânico. E é herdeiro. E fica com direito. tudo. E tem direito. E tem direito. Benditas leis, já. Não, e tem direito, exatamente. Não, aqui o legislador privilegia o elo sanguíneo. Exatamente, o grau de parentesco. Independentemente do relacionamento. Aquela ideia de relacionamento. Família quem cuida não é quem na nasce. Na lei não é assim, não. Porque eu escolho a minha família. Na lei não é assim. Quero lembrar-te da questão da união de facto. Hein? Ok. Se for reconhecida, todos estes efeitos que nós estamos a falar em relação ao casamento aplicam-se também ao unido de facto. Ok. Enquanto em vida, sim, estás numa situação em que estás doente, queres já preservar o teu... Eu acredito que esse é um episódio muito, muito importante, porque muita gente, se calhar, quer essas consultorias e está a acabar tendo aqui de graça, né? Enquanto em vida, tu já podes começar a fazer transferência de patrimónios para estas pessoas que por lei não teriam acesso a isso. E se a tua família recorre e porque sabe que estás a fazer esse tipo de movimentação? Qual família? Primeira linha de herdeiros. Primeira linha de herdeiros. Eventualmente, se houver doações em vida, por exemplo, tu tens 2 filhos e fizeste a doação de um imóvel para um dos filhos apenas. Na altura da partilha, se esta pessoa vier a falecer e for-se fazer a partilha, nós vamos nivelar. Ok. Se não houver... Estamos a falar da parte indisponível. Sim. Nós vamos ter que nivelar. Nós vamos ver o valor do imóvel que foi doado em vida, vamos ver o resto da herança e vamos nivelar para o outro filho. Ok. Ou seja, se eu ofereci algo a um filho meu e o resto deixei disponível para ambos, na partilha vão primeiro considerar o que foi ofertado. O que foi doado em vida. Exatamente. Se o que eu deixei é equivalente ao património que eu já ofereci, o outro não recebe nada. O outro não recebe. Faz-se, portanto, equilibra-se as doações feitas em vida com aquilo que é a herança deixada e que vai ser partilhada pelos herdeiros preferenciais, neste caso, os filhos. Olha, eu já queria falar isso há muito tempo e estou ansioso para comunicar isso, porque vocês literalmente precisavam de ouvir e depois das cobranças todas, a gente está a trazer para Angola finanças, investimentos e negócios. Fin Summit é a maior conferência do setor que Angola já teve. E nós falamos Angola mesmo, nós vamos para o país inteiro e a primeira edição vai ser aqui, vai ser no dia 12 e 3 de novembro, no Hotel Intercontinental, um evento de 2 dias e 3 salas. Vou trazer especialistas dos Estados Unidos, de Espanha, da Inglaterra, de Portugal e vários especialistas em Angola para falarmos da economia dos criadores, para falarmos de negócios, para falarmos de tecnologia, de fintechs, mas tudo nesse universo. Então aproveita a tua oportunidade, escaneia o código QR que vai passar o tempo inteiro aqui durante o episódio, ou então esses contactos que tu tens e o website para adquirir o teu ingresso, porque eles são super limitados. Vamos juntos sozinho, é mais difícil, vamos ao Fin Summit porque é tudo o que tu precisas. Daí estes mecanismos de eventualmente pôr em nome de terceiros. Para depois estes terceiros. Ok. Faz-se muito aqui alguma manobra
Mas, honestamente, isto só acontece para quem tem algum patrimônio significativo. Sim. No comum no comum das famílias, as coisas são passadas de forma natural, às vezes até sem haver um processo de facto de reconhecimento de quem são os herdeiros legitimários, de uma listagem do que é os bens que compõem a herança e tudo mais. Okay. Mas eventualmente, se tiver, por exemplo, saldos bancários, o banco vai exigir um documento. Se o banco tiver conhecimento da morte, bloqueia logo a conta. Sim. E depois vai exigir um documento para que essa conta seja movimentada. Tenho aqui uma dúvida e está-me a vir aqui muitas coisas. E o mesmo acontece com créditos salariais. Ok. Vemos muito na prática o que acontece. Alguém perde a vida e vai a esposa bater a porta da entidade empregadora dizendo: paguem-me a mim os créditos salariais que ele tinha direito. Salário, profissionais de férias, etc. Portanto, por causa do fim do contrato. A entidade empregadora pode se recusar a pagar até ter um documento. Sim. Que ateste que, de facto, aquela pessoa é a herdeira preferida, portanto, preferenciar daquela herança. A união, de facto, ela tem validade por muito tempo. Porque, o que é que eu quero perguntar aqui nesse cenário? Imagina que a esposa atual teve aí no relacionamento, a companheira, né? Um relacionamento comigo por 5 anos. Nós não chegamos a casar, nem chegamos a fazer a união de facto em cartório. Não tivemos um filho. Certo. Não tivemos um filho. Depois eu mudo de relacionamento e vou para um outro relacionamento que fico mais ou menos 3 anos sem filhos também. Mas era o relacionamento atual da pessoa. Ok? E esta pessoa morre. Tu estás a querer saber se a anterior pode vir reclamar. Reconhecer a união de facto passada. Pode até reconhecer, mas não vai ter efeitos pelo falecimento, porque na altura do falecimento já não existia a união de facto. Ok. Portanto, tem que fazer prova que no momento... Estava com aquela pessoa. Exatamente. Ok, mesmo que tenha registado no passado. Tens que ter cuidado de depois anular isso. Tem que anular, ok. É como o casamento. Ok. É exatamente como o contrato de casamento. Tu casas e se houver uma separação, um divórcio, tu tens de fazer o divórcio. Então, é exatamente igual na união de facto. E não dá o divórcio. Se calhar esse exemplo é ainda melhor. Porque às vezes nós vamos para um outro relacionamento, não nos divorciamos. Exatamente. Quem continua a ser cônjuge é que tem um contrato de casamento feito. Quer dizer que a pessoa que está ali na união de facto, sem registro, não vai ter direito a nada. Nem sequer consegues registrar uma união de facto sem fazer antes um divórcio. Um divórcio, sim. Okay? Porque senão estaríamos a admitir aqui uma situação de bigamia. De duas uniões legalmente válidas persistirem. Não podes reconhecer uma união de facto sem ter antes divorciado do primeiro casamento. Porque eu deixei de fazer uma sociedade com alguém, uma senhora no caso, porque ela está separada do marido, mas não está divorciada. Mas não está divorciada. Então, é complicado. É complicado. É uma situação muito delicada. Quer dizer que... E ela está casada em comunhão de adquiridos. Em comunhão de adquiridos. Portanto, ainda na constância do casamento, do contrato de casamento, aquilo que são bens que ela traz para a esfera jurídica dela são bens comuns do casal. Isso é muito trabalho. É por isso que vocês também têm sempre clientes. Né? Olha que não sei se neste ramo familiar há assim tanta demanda. Okay. Da percepção que eu tenho, a demanda nas salas de família são mais referentes à regulação de poderes paternais do que, e a divórcio, naturalmente, processos de divórcio, do que nestas questões de partilhas e de heranças e etc. Porque de facto não é cultural, não é? De facto não é cultural e só em famílias que realmente têm muito património para partilhar é que normalmente estas confusões vêm ao de cima e precisam de ser reguladas. Nós vimos, os meus casos com acesso à lei e problemas familiares é mais na ficção, né? Não tenho acesso, nunca tive acesso a processos diretos de conflitos familiares, né? No entanto, nós vemos que eles falam Ministério Público, né? Sim. Que por norma pode oferecer um defensor, né? Que é um defensor público para que a pessoa tenha acesso
em qualquer tipo de litígio, caso tu não tenhas um advogado. Por que as pessoas aqui não procuram isto quando não podem cobrir os custos de um advogado particular? Por desconhecimento, literalmente por desconhecimento. As pessoas não sabem que têm este recurso à sua disposição. A Ordem dos Advogados tem uma carteira de advogados para prestar serviço judiciário, para prestar assistência judiciária. Independente do tipo assunto, de processo, pode até ser criminoso. Exatamente. Toda a gente tem direito a ser representado por um advogado. Okay. E se fizer prova de que não tem meios para o efeito, o Estado nomeia um. Ok. O Estado nomeia um para o efeito. Ok, boa. E, portanto, pode e devem recorrer. Mas, infelizmente, o desconhecimento da lei aqui, não só no que diz respeito a direito de família, mas no geral, é muito comum. É muito comum. Como tu sabes, eu tenho um projeto de mentoria pro bono e tenho focado mais em direito de trabalho, e as barbaridades que tu ouves das pessoas, das questões que as pessoas trazem e que nós achamos que são dados adquiridos e que são básicos, mas que as pessoas não têm conhecimento. Acho que precisava-se de difundir mais esse tipo de informações, porque se calhar vemos muita gente a ser julgada, e às vezes por crimes que até não comete, e a levar culpas por muitas coisas, porque as pessoas são muitas das vezes manipuladas por causa do seu nível de educação, e nós vemos esses casos de meu preso, meu não sei o quê, que deixam ali as pessoas a almofarem na cadeia por muito tempo sem defesa, talvez porque essas pessoas não conhecem os seus direitos, ou porque a nossa lei também, às vezes parece que tem pessoas que estão acima dela, né? Mas não tem. Mas não devia ter. Não devia ter. Por isso é que eu comecei por dizer que, infelizmente, há muitas situações que na prática não traduzem aquilo que o legislador prevê. Mas, de facto, todo mundo tem direito a uma assistência por advogado. Inclusive em processos de crimes. Mas só para tu teres uma ideia do ridículo, uma vez eu recebi uma pergunta na página que perguntava: o Ministério Público pode me condenar a uma pena de prisão? Não. O Ministério Público não condena ninguém. Quem pode eventualmente deferir uma sentença é um juiz. Um juiz, sim. É o único órgão de soberania que tem a competência para julgar e condenar. O Ministério Público está ali. Na verdade, o Ministério Público é o defensor da legalidade, portanto faz o papel do Estado na defesa da legalidade. Que haja justiça para os dois lados também. Devia ser imparcial. Okay? Devia ir. Na verdade, o papel do Ministério Público é a busca pela verdade e pela legalidade. Utopia ou não. Vale o que vale. Conta-me aqui uma história que tenhas vivido ou que tu ouviste alguém dentro do teu ambiente contar que tenha a ver mais ou menos com o que a gente aqui conversou, assim, na primeira pessoa. Uma história que seja interessante ou que seja caricata dentro do teu setor de trabalho, ainda que não tenha necessariamente a ver com cônjuges, mas que tenha ali uma influência da lei, uma coisa assim, sei lá, que nos chama a atenção. Positiva ou negativa? O que seja interessante, ainda que seja negativo. Ainda aqui nesta senda do direito da família. Portanto, casal com uma filha menor. Ele cidadão estrangeiro, ela cidadã nacional, feliz ou infelizmente, e isto deixo para a reflexão de quem está a ver o episódio e para a tua reflexão, feliz ou infelizmente, os tribunais tendencialmente entregam a guarda à mãe. Sim. E neste caso entregaram a guarda à mãe. E a mãe era uma senhora que trabalhava na noite, num bar, levava a criança para o bar. Portanto, estamos a falar de uma menina de 3 anos. 3 anos. Okay. Levava a criança para o bar, portanto, a menina ficava por trás do balcão enquanto ela trabalhava. Faltava a escola muitas vezes. Portanto, tudo aquilo que seria o dia a dia de uma criança normal, ela não tinha por causa do estilo de vida da mãe. Fez-se prova disso em tribunal e ainda assim a guarda continuou a ser entregue à mãe. Porque culturalmente a mãe melhor cuida da criança. E sentiu-se também de alguma maneira naquele processo alguma resistência em dar a guarda a um pai que era estrangeiro. Ok.
eventualmente com a defesa do lado de lá, do risco dele pegar naquela criança e sair do país e ela não mais ter acesso. Portanto, aqui pensou-se, na minha opinião, pensou-se mais no interesse daquela mãe do que no interesse da menor. Ou seja, muitas das vezes as decisões tomadas em tribunal não são justas, até para quem não entende lei. Até para quem não entende lei. Outra coisa que é muito incomum as pessoas entenderem. Não necessariamente quem tem que dar uma pensão de alimentos é o pai. Sim. Ok? O que a lei diz é que nós temos que olhar a necessidade do menor e as possibilidades dos pais. Dos progenitores. Okay. Portanto, num cenário em que a mãe tem muito mais possibilidades do que o pai, nós temos que olhar na proporção daquilo que eles podem dispor, como eles vão dispor para o interesse daquela criança. Okay. E infelizmente, o que eu vejo é uma percepção de que ele não me dá dinheiro. Ou ele não me dá tanto. Independentemente das minhas possibilidades de sustentar aquela criança, ou eventualmente daquilo que seria a partilha das necessidades daquela criança. Isso vê-se muito. Okay? Ou seja, se a mulher vai ficar com a guarda do filho, a mulher ganha 4 vezes mais do que o ex-marido, por exemplo, o ex-marido pode não ter que dar nada ao filho. Pode, inclusive, o ex-marido pedir uma pensão. Por força do divórcio. Ok, porque na altura que casamos estávamos equilibrados, e agora eu fiquei sozinho, as contas estão-me a apertar, posso pedir uma pensão à minha ex-esposa. A pensão de alimentos entre cônjuges também existe. E embora culturalmente a gente olhe que o homem é que tem que dar esta pensão, a lei não diz cônjuge homem para cônjuge mulher, diz pensão cônjuge. Ana, se você me deixar, vou tirar todo o dinheiro, não brincar. Mas é assim. E há países em que isso funciona. Nós aqui, culturalmente, é inconcebível uma mulher dar uma pensão de alimentos a um homem, né? E é inconcebível, em muitos casos, mas ele é que tem que sustentar a criança. Mas também o reverso da moeda, atenção, o reverso da moeda existe. Hein? Aquela velha ideia de que a pensão de alimentos vai servir para ela ter uma boa vida. E às vezes acontece. Okay. Nós vimos, por exemplo, às vezes não se vai a tribunal porque os homens não querem muito passar por esse processo e tudo mais. Mas há casos, principalmente nos casos de infidelidade, em que o marido faz um filho fora do casamento e muitas das vezes a esposa não sabe e ele fica a ser extorquido, basicamente. O dinheiro que lhe pedem para dar, são valores que não são para uma criança. Estamos a falar de 2 milhões de kwanzas por mês, 1 milhão de kwanzas por mês, coisas desse tipo. Mas aí no sentido de ou dás ou conto? Ou dás, estás a ver? Ok. Existem essas chantagens também nos processos, mas também como tens o rabo preso, vais fazer o quê? Pois, podes sempre contestar. Sim. Mas para contestar tens que abrir a informação verdade. De que tens um filho fora do casamento. Sem esquecer que este filho depois vai herdar. Vai herdar acima da esposa. Depois vai herdar. Daí também acho que o ódio, né? Eu acho que toda mulher que casa e ela já sabe que se o marido fizer um filho fora, esse gajo vai estar acima do na linha dos herdeiros preferenciais. Oh my Sim, God. senhora. Sim, senhora. Por isso é que eu te disse, são conversas muito constrangedoras e que nós também culturalmente não temos. Provavelmente eu diria com alguma certeza que já eventualmente nas culturas mais ocidentais é uma conversa que se tem. E nós temos que começar a ter. Antes mesmo de casar. Antes mesmo de casar, nós temos que sentar com aquela pessoa e dizer, ok. E nem é só na perspectiva de herança e etc., mas do dia a dia. Eu trago para a relação determinado income. Tu trazes para a relação determinado income. Como é que nós vamos gerir o nosso dia a dia? Sim. Quem vai pagar o quê? Nós vamos dar... infelizmente, e aqui vou dizer infelizmente, porque é a minha posição, é aquilo que eu acredito. Infelizmente, há muitas mulheres ainda que, embora tenham meios de sustento, entendem que o dinheiro delas é delas e do marido é dos dois. Arrendam a casa ao marido. Eu já vi esses casos. Estás a ver? Ela tem casa... E o marido tem que pagar a renda a ela. É horrível. Às vezes ela tem 2 casas, juntam-se. O marido às vezes não está numa casa de renda, ela tem uma casa própria. E quando se juntam, ela diz ao marido que
nós não podemos morar aqui na minha casa porque não fica bem, a minha família. Isso é um caso real, de alguém, cliente, vir ter comigo para me contar isso. Não podemos ficar aqui, vamos arrendar esta casa, vamos procurar uma outra casa para nós morarmos e vamos arrendar. Ok. Então ela arrenda a casa dela. Okay? E aquele valor entra para o património conjunto. Supostamente. Mas vai para a conta dela. Ok. E depois diz ao marido que temos que arrendar uma outra casa. Essa casa, o marido sente a pressão de pagar sozinho, né? Por exemplo. Ou então ela dá-te a informação de que tu tens que cuidar das paredes. Tu vais arrendar uma casa que ela procura, mas mais tarde, 4 anos depois, descobres que aquela outra casa que vocês arrendaram e que tu pagavas durante esse tempo todo também era dela. Uau! Isto é um caso real. Completamente verdadeiro. Aqui, nesta nossa cidade. Uau! Não sei o que te dizer em relação a isso. Não sei o que te dizer em relação a isso. É de facto... É difícil. Às vezes também, eu digo sempre que muitos casais não prosperam por não terem esta abertura para lidarem com as finanças juntos. Com certeza. Facilita muito o processo de prosperidade quando ambos sabem o que o outro tem e quando ambos lutam por um objetivo comum. Eu vejo que existe muita pobreza nas famílias angolanas por causa dessa ideia de separação de bens, dessa ideia desses regimes que a gente tem aqui na lei, que de certa forma ficaram incumbidas do nosso subconsciente, fazem com que maridos não digam às esposas quanto é que ganham realmente, fazem com que as esposas não digam nem ao marido se têm alguma coisa e ficam nessa relação de ok, isto é a tua parte, a minha é isso, eu já faço muito isso, tu tens de fazer aquilo. E temos casos até que levam a suicídios. Pois temos. Por causa da excessiva pressão que o homem sente. Isso é algo que não se fala. Não se fala. Fala-se muito da mulher guerreira, da mulher batalhadora, fala-se muito da força da mulher, mas não se fala muito da pressão que nós, enquanto homens, temos para a nossa família. Com certeza. É uma pressão, olha, é uma pressão que não vale a pena. Eu sinto essa pressão. Obviamente sinto de forma diferente, porque é uma coisa pessoal, é minha, que eu tenho aqui objetivos grandes para a minha família, porque aquilo que é básico e necessário está coberto por resto da nossa vida, tu tens uma relação com a Ana que não é uma relação padrão, não é? Sim. Vocês de facto são sócios, vocês são parceiros, vocês trocam informação, vocês partilham. E há muitos casais que não partilham. E era aquilo que eu estava a dizer, há uma percepção, naturalmente não quero generalizar, há quem pense diferente, mas há uma percepção ainda cultural de que a obrigação de sustentar a família do homem e ponto. Não é? E portanto sim, essa pressão é real. Essa pressão é real. Infelizmente ainda é muito cultural e implica toda uma geração para fazer mudar mindset. Eu converso com homens às vezes que a mulher tem um emprego, ganha relativamente bem. Ele tem um emprego que ganha melhor. Às vezes, quase 2 vezes. Ou 50% a mais. A mulher numa situação... De necessidade... Deixa o emprego porque agora vou-me dedicar à igreja. Uau. Ou agora vou fazer X. Mas isto não é decisão comum do casal? Nem todos os casais têm essa prerrogativa de conversar e tomarem as decisões de forma coletiva. Muitos tomam essas decisões individuais até para pressionar muitas das vezes o outro. Já ouvi não, mas já me contaram situações que tá muito à vontade, vou deixar de trabalhar para ele ver. Existe esse... É absurdo. Tá vendo? E depois, há tantos homens com tanta pressão, vê o final do mês, vê como é que as coisas estão em casa, vê que a renda pode estar a atrasar. E esta pressão masculina, a sociedade não fala, porque como se o homem tivesse que ser super-homem, né? Esse desenho todo. E eu acho que é importante que vocês, enquanto casais, e principalmente as mulheres, né? Espero não estar até aqui uma opinião machista, tentem estar mais próxima dos vossos maridos e ter aquelas conversas menos pressionantes e mais de parceria. De entendimento. Mais de entendimento. Mais de procurar saber exatamente o que se passa na cabeça dos vossos parceiros, o que é que eles estão à busca, como efetivamente vocês também podem contribuir, porque é muito homem que chora e vocês não sabem. Hoje em dia é muito homem que chora com outros homens. Nós já estamos sensíveis ao ponto de
De chorar mesmo, e ainda bem que assim ainda bem que assim é, porque também vou te dizer, há muito homem, por exemplo, que ainda se sente ameaçado com uma mulher que ganha mais do que ele. Muitos. Eu conheço muitos que se sentem ameaçados na sua masculinidade. Mas também conheço muitas mulheres que, por ganharem mais do que os homens, o diminuem no dia a dia. Tá a ver? Portanto, é o padrão social, é o que é criado socialmente. Daí eu estar a dizer que há uma necessidade de alteração de mindset. É preciso perceber que o casamento, que a vida a dois, é de facto uma parceria. Não é um concurso de quem traz mais, de quem faz mais, ou de quem deve fazer mais. Sim. É uma parceria. E não há... eu ouvi aqui há tempos uma socióloga, se eu não me engano, que dizia que não tem como o casamento ser sempre 100% de um dos lados. É impossível. Não é? Se eu estou a 40, há de haver momentos em que eu estou a 10 e que o meu marido vai ter que assumir os 90 da relação, e isto eu não estou a falar apenas na questão financeira, estou a falar naquilo que é o suporte do dia a dia, suporte emocional, suporte psicológico, cuidado de filho, portanto o dia a dia, não é? Há dias que eu vou estar no 90 e ele vai estar no 10, há dias que nós vamos estar nos 50-50, mas não necessariamente o tempo todo estamos os dois equilibrados. Sim. E casamento é isso, é esta parceria para tu conseguires entender e tu conseguires conversar, de facto, verbalizar. Também achamos muito que o cônjuge tem que ter uma bolinha de cristal e perceber como é que eu estou a sentir, como é que eu estou... É difícil, né? Devia ser mais simples. Conversa, partilha. Porque se escolhemos aquela pessoa para o nosso dia-a-dia, nós temos de ser capazes de dizer àquela pessoa, olha, eu hoje estou... Eu hoje não estou bem. Eu não estou bem. Isso. Exatamente. Eu hoje quero ficar aqui. Isto me incomoda. É preciso que a gente seja capaz de ter um companheiro, por isso é que se chama companheiro, que tenha esta abertura de conversar connosco e de estar aberto para ouvir isto da nossa parte. Exato. A vida a dois é uma coisa. Mas é um exercício maravilhoso. Eu não me vejo sozinho. Eu não me vejo sem a minha Ana. Eu não faça isso. Eu também minha moranguinha, não faz isso. É uma alegria. Também é moranguinha? É moranguinha. Oh. Eu sou moranguinho, ela é moranguinha, né? Olha, sabes que nós dizemos muito, e se vires, as nossas declarações de amor são um coração e um morango. Oh, a sério? Então tá tudo igual aqui. Porque o nosso pequenininho não sabia dizer os planetas e dizia que quando ele queria dizer urânio, ele dizia morango. Ok. Então dizia, mami e papi, eu amo-vos até morango. Ok. Então ficou morangos. Oh, que lindo. Olha, então não é à toa que nos conectamos também. Viste? Zaida, diz ali onde é que nós podemos te encontrar, que é para seguirmos o teu conteúdo, contratamos os teus serviços. E se tens aqui uma última palavra especificamente para os casais, né? Sobre leis e sobre como é que os processos podem ser dados, assim como o ultimato para nós. Ok. Onde me encontram? Nas redes sociais, portanto eu estou no Instagram, o Direito às Claras, que é o nome do projeto. Sim. No Instagram, no TikTok e no YouTube, portanto isto é um projeto de mentoria pro bono. Ok. Precisamente porque o desconhecimento não nos permite exercer os nossos direitos da melhor forma, e eu entendi a determinada altura, quando me perguntei o que eu estava a deixar de legado, percebi-me que não estava a deixar nada de concreto. Okay. Estava a trabalhar para mim e para os meus. Sim. Mas em alguma altura, tu fazes isso. Sim, muito. Tu doas-te muito. E tu dizes muito. Tu dizes e exerces. E eu posso-vos garantir isto. Quando Euclides diz sozinho é mais difícil, vamos juntos, de facto ele prega isto. Tu realmente pregas isso, e eu tenho que te agradecer também por me teres dado a mão e puxado aí em algumas alturas que eu precisava. E portanto, o projeto é isto. É eventualmente dar um bocadinho daquilo que eu fui juntando de conhecimento ao longo dos anos. Direito às Claras. E o conteúdo é fantástico. Direito às Claras. Ninguém faz o teu conteúdo como tu. Muito obrigada. Muito obrigado por existires aqui. Muito obrigado por existires aqui. Última palavra para os casais. Enquanto Zaida não jurista, era isto que estávamos aqui a dizer. Sim. Sejam parceiros. Não é? Tenham de facto a capacidade de ter uma parceria real. Portanto, olhem para o vosso companheiro, olhem para a vossa companheira como vossos parceiros para a vida. E, portanto, é preciso que haja abertura, é preciso que haja diálogo para haver este equilíbrio. Como jurista,
prevenir é sempre melhor do que remediar. Exato. E culturalmente nós procuramos os advogados só para apagar fogo. Exato. Não é? E existem formas de prevenir estes problemas todos, de olhar para estes problemas todos do casal, da relação com os filhos, da relação com os bens, antes de problemas aparecerem. Exato. Portanto, procurem-me a mim ou a outro qualquer advogado não, que eventualmente vocês, com quem vocês trabalhem. É melhor vão procurar mais quem. e previnam. Previnam. Boa. Obrigado, Zaida, pela tua presença. Foi espetacular te ter aqui. E o bom é o quê? Nós podemos falar sobre vários assuntos. Sempre. No próximo episódio vamos falar sobre outra coisa ali focada nas leis, mas aqui num outro fórum. Talvez num fórum mais negócio, talvez num fórum mais trabalho e tudo mais. Então, obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada em colaborar conosco. Por me teres por perto. Esta parceria aqui é para sempre. Então não se esqueçam, como eu digo sempre, nós sempre vamos entregar o melhor conteúdo. A única coisa que pedimos de volta é que subscreva o canal, deixe um like e partilhe, porque quando faz isso, esta plataforma entrega para mais pessoas e reconhece que de facto isso é um conteúdo de valor. Vamos juntos, sozinho é mais difícil, e até o próximo episódio.